Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Vamos falar da África. Quais os caminhos do continente dividido por diferentes etnias e que enfrenta dificuldades estruturais, ao mesmo tempo em que busca um futuro melhor com as suas riquezas? Vamos saber um pouco mais sobre a realidade africana. O maior continente também foi o mais pilhado. A história da África é muito conhecida pelo que os colonizadores europeus fizeram. Escravizaram os habitantes e exploraram quase tudo o que puderam dos recursos naturais e até da própria cultura africana. Depois, dividiram os territórios como quiseram e simplesmente foram embora. Restaram dezenas de países com sérios problemas: fome, epidemias, conflitos étnicos. A África do Sul superou a segregação racial e busca um lugar no mundo dos países em desenvolvimento. A questão é, e os vizinhos? E os outros países africanos? E tudo começou na África, né? Para debater o assunto, nós convidamos Marcos Degot, mestre em Relações Internacionais e doutor em Segurança Internacional, e Cristiane Buoni, mestre em Direito das Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigada. Degot, eu começo com você. A questão da África e a questão da divisão. As linhas que os colonizadores fizeram, os europeus, portugueses, espanhóis especialmente, a partir da costa ocidental. O que nós vemos hoje como África é um desenho feito por quem não era africano. São países fictícios, na verdade. Isso explicaria os conflitos tribais na África? Isso ajuda a explicar, Bob, porque hoje em dia, quando a gente fala de África, nós temos que compreender que estamos falando de 3 sistemas geopolíticos distintos, com características políticas diferentes, econômicas diferentes, geográficas diferentes, e essas características, elas impactam na forma como esses estados se relacionam. Então, nós temos a África transsaariana, que é aquela África que engloba os estados do Sahel, do Maghreb, e que vai até o chifre da África. Estamos ao norte da África. É aquilo que se chama de África branca, né? Certo. Incorretamente, o terço África branca. superior da África livre. Exatamente. Nós temos a África Central, que vai mais ou menos de Camarões ao Quênia, envolve a região dos lagos. E nós temos a África Austral, que é aquela que corresponde mais ou menos à área de colonização portuguesa e inglesa. Então, dentro dessas grandes linhas, nós temos também aquela partição totalmente desconsiderando os territórios nos quais viviam determinadas etnias, os territórios utilizados para a exploração comercial, ou seja, foi muito feito não ao acaso, mas de acordo com as conveniências dessas grandes potências, que desconsideravam todas essas particularidades tribais, étnicas, políticas e econômicas. Então, isso ajuda, sim, a explicar um pouco dessa situação atual. O isolamento do continente, doutora, ele se deve a que exatamente? Fala-se muito na questão que existem mais de 1000 línguas no continente africano, que é uma grande, se olharmos o mapa, nós vemos uma grande massa de terra, tendo à esquerda o Oceano Atlântico, o Ocidente, e tendo ali à direita o Oceano Índico. Essa separação seria responsável por grande parte do isolamento do continente. A senhora concorda com isso? Então, eu não sei mais se hoje a gente pode falar de isolamento do continente. Eu acho que durante muito tempo você teve, especialmente da América Latina, uma dificuldade de compreensão. Apesar de tão próximo e parecido, você tinha dificuldade de chegar, dificuldade de línguas, dificuldades de entendimento de cultura. Mesmo na área de comércios, você não conseguia avançar muito e você tinha essa ideia um pouco de que era um continente que, por falta de compreensão, ele estaria mais isolado das rotas comerciais. Hoje, a África ela é muito diferente do que isso que se imagina, né? Ela está nas principais rotas comerciais, ela tem uma ligação muito forte com a Europa, né? A gente tem países, as grandes economias do mundo muito presentes, especialmente os chineses, né? Você já tem uma interação muito maior do continente latino-americano. Então, na verdade, o que era antes uma dificuldade, um desafio, se tornou, na verdade, uma oportunidade. Então, hoje, as rotas comerciais dos dois
lá dos 2 oceanos se tornaram grandes oportunidades comerciais, rotas de, mesmo assim, de outras oportunidades mesmo, não só de trânsito de empresas, de negócios, financeiras, comunicação. Mas está longe de ser um paraíso a África, né? Ah, não. Está longe, mas isso faz parte daquilo que se chama do renascimento africano. Foi uma expressão cunhada pelo ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki, mas isso que a Cristiane falou está absolutamente correto. Existiu uma narrativa de que após a Guerra Fria, né, com o término da Guerra Fria, a África perdeu a sua importância estratégica e se tornou, em grande parte, marginalizada, perdendo, inclusive, a sua capacidade de barganha e a sua própria relevância econômica. E isso perdurou durante muitos anos em vista desses conflitos étnicos, territoriais, religiosos, a ascensão do fundamentalismo islâmico, mas pode-se dizer que, a partir de 2003, 2005 para cá, até com a refundação da Organização da Unidade Africana como União Africana, tem acontecido essa tentativa de renascimento, mas, apesar disso, ainda está longe de ser um paraíso. Ainda perdura essa visão de uma região marginalizada. Que existem riquezas na África, do conhecimento de todo mundo, sobretudo das grandes empresas. Mas essa riqueza africana está sendo redistribuída para a população africana ou está a África servindo como ponte de exploração geopolítica e economicamente falando? É uma ótima pergunta. Na verdade, esse é o grande desafio hoje, porque as riquezas estão lá, as riquezas estão sendo exploradas, na maior parte até da onde se concentram essas riquezas, são as principais áreas de conflito, e existe uma luta dos países, eu acho que essa que é a visão positiva, que é a luta dos países de tentar buscar novas políticas com base em outros exemplos de países, para tentar avançar na melhor distribuição. Mas isso ainda é um grande desafio, você tem países com concentração imensa de riqueza, uma pobreza extrema. Então, essa ainda é uma realidade africana. É um continente de muitas dificuldades, né? Três regiões específicas onde você realmente vê características de religião, características de colonização diferenciadas e, claro, nessa busca do crescimento econômico, também particularidades. Então, isso ainda é um desafio muito grande, eles estão buscando, mas realmente a distribuição de riqueza é um desafio. Eu conversava com os africanos no Maranhão, há um tempo atrás, e eles me diziam que em Angola, por exemplo, em outros países da África, havia uma grande dificuldade em assimilação dos modelos europeus. Uhum. Como que um europeu, ou como que a cultura europeia pode ser implantada num continente de tanta diversidade como a África? É possível isso ou nós estamos fadados ao fracasso em termos de modelo político e administrativo? Não sei se é possível ou se mesmo seria desejável, porque as particularidades desses sistemas políticos, como você bem ressaltou, ela comporta algumas nuances que fazem com que soluções locais talvez sejam mais desejáveis. Vamos ver, por exemplo, o caso de Angola, que você mencionou. É um país que tem todas as potencialidades para se afirmar como um líder regional. Não possui terrorismo em base diária como a Nigéria. Não possui senhores da guerra como no Congo. Não possui divisões entre os grupos de poder, como na África do Sul, e não possui um conflito latente, como em Moçambique. O grande problema de Angola, hoje em dia, que está muito ligado às relações com os países latino-americanos e os países europeus, é justamente a corrupção. E aí, naquilo que a Cristiane falou, a distribuição desigual daqueles serviços públicos. Então, se tem algo que eles aprenderam bem com os europeus e com os latino-americanos, foi justamente a questão da corrupção. Não que não houvesse lá, de forma endógena, existe, mas é algo que nas relações externas, nas interações desses estados africanos, especificamente Angola, com o plano exterior, é muito forte e tem causado uma perda de recursos públicos muito grande. É o maior produtor de petróleo da região subsaariana, mas agora teve que recorrer ao FMI justamente por causa dessa dependência do petróleo e da corrupção. Isso não acentua o fato de que esses modelos administrativos impostos
não funcionariam em outros locais que não fossem locais europeus ou americanos? Eu acho que isso já se tem até uma maior consciência no continente, né? Como o Márcio falou, de você ter uma de soluções próprias, de você ter uma solução local. E eu acho que o que está acontecendo agora é um grande momento de adaptação, onde esses modelos estão sendo revistos e as grandes crises estão trazendo essa questão, né? De você perceber que é um continente que necessita estar preparado, tem os conflitos, as questões econômicas, as questões de doenças, de catástrofes. Então, você precisa ter um sistema de política pública que responda a isso. Eles não têm, então eles acabam entrando num ciclo que eles não conseguem alcançar esse desenvolvimento, né? Porque eles não têm essa base, eles tentam recorrer a políticas que eles já perceberam que não se ajusta, e aí eles começam a buscar em outros exemplos de países. Por exemplo, o Brasil é um país que eles acabam sempre percebendo, ou tentando ver na ideia da cooperação Sul-Sul e tentar entender como é que o Brasil, que tem uma maior similaridade num diálogo, né, Sul-Sul, conseguiria trazer esse tipo de modelo. Então, eles têm estudado muito. Eu acho que você tem países como Quênia, Etiópia, que observam o que tem na Europa, que observam a Ásia, observam o continente latino-americano e meio que vão fazendo uma combinação, meio que um quebra-cabeça. Isso talvez... E aí vão se tornando esses modelos mixtos. E assim, que nem sempre tem um desenvolvimento claro no início também, né? Apenas para complementar, existe um traço, não sei se é um traço cultural, mas é alguma coisa bastante observável, que os países africanos, de forma geral, eles tendem a observar a cooperação Sul-Sul de uma perspectiva bastante utópica. E cooperação, qualquer que seja ela, Norte-Sul ou Sul-Sul, ela não prescinde de conflitos. Ela não prescinde de pressões, de negociações. Ela não pressupõe uma harmonia de interesses integral. Ou seja, ela tem que ser posta numa moldura em que esses elementos vão acontecer, mas que existe também a percepção de que os lados terão benefícios e de que eventuais pressões, negociações, tentativas de dar uma rasteira, elas são feitas sempre com base em limites, vamos dizer assim, conhecidos. E não uma coisa utópica de que juntos salvaremos a região e salvaremos o mundo. Não é nada disso. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, a gente vai responder no segundo bloco. Até que ponto a geografia pode influenciar o destino de um país ou de um continente? A gente volta daqui a pouquinho com mais África. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Eu fiz uma pergunta no finalzinho do primeiro bloco sobre o papel da geografia na determinação dos destinos de um continente ou de um país. Há muita discussão sobre isso. Fala-se que a tecnologia alcança a geografia e muda os rumos do futuro. Começo com o professor Degot. Eu me filio à corrente que acredita que a geografia pode ser uma das determinantes da cultura política de um país e, mais do que da cultura política, da cultura estratégica, que é a forma como um país se enxerga no mundo e projeta a sua ação externa. Juntamente com a geografia, que, aliás, essa influência da geografia é o que criou o termo geopolítica, como conversamos, ela, juntamente com o sistema de valores e com a história, ela é uma das principais responsáveis por moldar a forma como um Estado se relaciona com a sua vizinhança e com o plano extra-regional. Então, acredito que sim, pode ser uma determinante, não é a única, nem talvez seja a mais forte, mas é uma das principais determinantes da cultura política e da cultura estratégica de um Estado. Eu vou um pouquinho na mesma linha. Eu acho que a geografia ela é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade, especialmente nesse continente. Eu acho que, a partir do momento que você tem uma geografia que, às vezes, te beneficie, né? Por exemplo, se você pegar alguns estados africanos onde você tem água, por exemplo, você tem uma condição de produção, você tem, né, uma perspectiva muito melhor de desenvolvimento, e outros onde realmente você tem o deserto e todas essas dificuldades, você tem uma oportunidade, né, muito maior de produção, de desenvolvimento econômico, de novas janelas de oportunidade nesse crescimento.
conflito. E, ao mesmo tempo, você tem o desafio, porque você tem regiões que têm conflitos há séculos, por causa da distribuição do território, por causa da divisão de etnias, né, que concentram uma grande parte da riqueza. São especialmente áreas que você não tem resolução atual imediata. Não é uma coisa que você vai conseguir solucionar imediatamente, seja o nível de pobreza, seja a questão do conflito, seja a própria fragilidade do Estado. Então, a África contém os maiores conflitos com os estados mais fragilizados. Então, nessa questão, por exemplo, especialmente se você pegar o chifre da África, ou o Sahel, né, ou mesmo esse centro, né, o Chad, República Centro-Africana, essa região central que desce até a República Democrática do Congo, apesar de muitos recursos, ela concentra a maior parte de conflitos. Ou seja, né? Onde tem a riqueza, tem o sangue. É o diamante de sangue, mais ou menos. É muito comum em Serra Leoa, por exemplo. Exatamente. Aliás, começou em Serra Leoa toda essa cultura dos diamantes de sangue. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, especulativa, voltada ao passado. Se no passado os europeus, os colonizadores, entendessem que não daria certo a divisão da África como ela foi feita, seria possível que eles não mexessem com a África? Olha, o grande problema, ou talvez a grande variável que deve ser considerada aí, é que a África nunca foi vista como uma região para colonização. A África era vista basicamente como uma região para exploração. Então, a preocupação dos colonizadores não era de criar instituições que fossem permanecer, não era de criar a infraestrutura, não era de criar as condições para que os diversos grupos religiosos e étnicos pudessem conviver de uma forma menos caótica. Não, o objetivo deles era pura e simplesmente a exploração. E por se basearem nesse modelo, eles deixaram um legado, a herança que deixaram, ou seja, uma divisão feita de acordo com as suas conveniências e também com as conveniências, isso é bom que fique claro, das principais lideranças tribais, porque também não podemos colocar a culpa exclusivamente no europeu, sendo que havia uma conivência muito grande com as principais lideranças tribais que buscavam moldar aquilo de acordo com os seus interesses políticos e econômicos. Isso desde o início da escravidão, no século VI, quando os árabes começaram a vender pessoas com a ajuda dos líderes tribais. Corretamente. Agora, tem uma coisa interessante em relação à África, que é não apenas a divisão territorial de uma forma estapafúrdia, vamos dizer assim, mas também a questão da concentração da riqueza em algumas regiões e a ousadia de um europeu, de um homem branco, de um financista, de um empresário, de mudar o nome do país. Então, nós tínhamos, por exemplo, a Rodésia, até recentemente. Qual é o nome da Rodésia hoje? A Rodésia hoje é o Zimbábue. Como é que se muda o nome de um país sem fazer uma troca de conversa com quem mora nesse país? A África tem essas particularidades. Eu acho que uma das questões primeiras, eu acho que os europeus, eles entenderam como um grande pedaço de terra, né? Que eles não viam particularidades e especificidades com cada região. E aí eles foram, em cada região que eles entravam, eles começaram a ver as particularidades e as dificuldades e os desafios. Viam, mas não entendiam. E exatamente, não compreendiam. Aonde eles tinham esse apoio local, era um apoio local que normalmente não integrava a comunidade como um todo, mas apenas os líderes que se beneficiavam dessas trocas. E aí você tem coisas nesse sentido, de trocar, né? E mesmo hoje, em alguns locais, por exemplo, você tem territórios como a Suazilândia, né, que é uma coisa personalizada, né, personificada no rei, e ele determina o que você vai ter como política, como costume, como cultura, como língua. Então, você tem um pouco essa personificação de líderes em alguns lugares e mesmo não só, mesmo se tem, às vezes, mascarado um pouco de democracia, alguns países que têm governantes há mais de 40 anos, que não são de todos ruins ou não, né? Tem os seus benefícios, às vezes, em algumas manutenção da ordem ou de conflitos, como eles usam como justificativa. Mas são questões que, com certeza, caracterizam aquela localidade, né? E vão trazendo certas implicações para como aquele território se posiciona no âmbito internacional e no âmbito regional também. Um exemplo é Angola, que tivemos um presidente por 38 anos
e que decidiu por vontade própria, também pelo avançar da idade, não se candidatar, mas fez o seu sucessor. Então, o José Eduardo dos Santos foi presidente por 38 anos até o ano passado, quando resolveu curtir a sua aposentadoria com os milhões que ele deve ter juntado. Zimbábue, além da Ruanda, questão, sim, né? além da questão... Congo, né? São tantos exemplos. São tantos exemplos, exatamente, né? quer dizer, se a gente começar a falar aqui, talvez a gente não consiga nenhum Estado, nenhuma nação africana que não tenha passado por conflitos nos últimos 50 anos. É verdade. Todos eles verdade. passam, ou aqueles São que não estão ciclos, passando, né? está ali latente, pronto para começar. A questão, vamos falar da Líbia, por exemplo. A Líbia, um país que foi também desenhado por estrangeiros e acabou acontecendo o que aconteceu agora. O Iraque, da mesma forma. Fala-se até que o Iraque pode deixar de existir no novo desenho do Oriente Médio. Sim, ser dividido em 3 países. Em 3 países. Agora, quem é o gestor disso? Quem é o chefe da geografia do mundo que começa a redividir territórios, a rebatizar territórios e botar novas fronteiras? Qual é a sua visão disso? Isso ajuda a humanidade ou é um mergulho no conflito? Isso está ligado àquilo que nós conversamos também um pouco em off, da geopolítica, da projeção e do exercício de poder. No caso da Líbia, a Líbia nunca foi Estado, até hoje não é um Estado, é considerado, na verdade, um país falido, né? Porque sempre foi composto por diversas tribos, com pouquíssimo comércio entre si, com pouquíssima ligação política. A mesma coisa em relação ao Iraque. O próprio termo Iraque diz respeito a apenas uma pequena parcela daquela região e que corre o risco de se fragmentar em 3 estados, um curdo ao norte, um iraquiano ou sunita no centro e um xiita ao sul. Isso faz parte dessa dinâmica das relações nacionais de alterações de territórios, de acordo com conveniências políticas, de acordo com jogos de poder, com relações de poder e com a existência ou não de recursos naturais. Isso é um elemento que deve ser levado em consideração. Vamos falar da China. A China está gostando da África, né? A China está gostando da África. A China está onde hoje lá na África, exatamente? Ela está em vários países, né? Ela está em vários países, especialmente nessa área de apoio à infraestrutura, comércio, serviços, né? Ele tem uma grande presença, especialmente na costa, né, do Oceano Índico, mas já se estende para os países onde você tem muitos recursos naturais, exploração de empresas, setor privado. Portos. Né, portos. Né, eu posso, né, só das minhas idas à África, que são várias, que eu posso te falar, por exemplo, a Casa Presidencial de Moçambique, por exemplo, foi construída rapidamente pelos chineses, os palácios de conferência Malawi, né, Gana, hotéis, né, não 1, 2, 3, serviços, e eles têm uma característica, né, portos, e eles têm uma característica muito interessante, que eles vêm com a força de trabalho. Né? Então, eles trazem a força de trabalho, eles mudam a dinâmica territorial da cidade, né? Eles influenciam aquela cultura, a língua, o modo de fazer economia. É muito interessante. A integração entre um chinês e um africano obviamente, uma barreira linguística muito forte. Qual foi a sua percepção quando você esteve lá? É uma barreira para eles, para os chineses, muito difícil. E não é uma coisa que tem avançado. Agora, falam que a linguagem dos negócios se aprende rapidamente, né? E eu acho que esse é o caso específico da relação China-África. Eles aprendem o que é necessário para se comunicar, entender como é que eles têm que, por exemplo, fazer as finanças dele em relação ao Estado, como é que eles têm que, por exemplo, verificar bancos, crédito, né, pagamentos. Então, nesse sentido, eles avançam. É uma nova colonização, na verdade, né? Só que aí com viés mais de parceria, né? Eu vejo duas questões aí. Uma delas é que o modelo chinês de fazer negócios é muito conveniente aos países africanos porque ele normalmente não impõe condicionalidades. Aquilo que os países ocidentais, de forma ampla, falando, costumam observar, que é corrupção, não, desrespeito a direitos humanos, não, violações. Isso para os chineses não interessa em absoluto.
Então, eles são muito pragmáticos, porque eles têm esse projeto muito claro de se, como disse a secretária de Estado, então secretária de Estado Hillary Clinton, de criar uma nova forma de imperialismo. Não com aquelas características clássicas do imperialismo, mas o imperialismo moderno. Ou seja, eles têm o que querem, em termos de produtos, de mercadorias, de commodities, e entregam o que os países precisam e criam essa relação sinérgica. Por outro lado, o que eles não têm conseguido avançar ainda, isso a Cristiane deixou bem claro, é que no aspecto cultural. Porque o africano, de uma forma geral, assim como os povos do Oriente Médio, eles querem mais do que fazer negócios, achar que estão fazendo negócios com amigos, com pessoas que são da absoluta confiança deles. É um traço cultural. E os chineses ainda não conseguiram quebrar essa barreira. Fazem negócio muito bem, mas negócios são negócios e amizade é outra coisa. Nosso tempo acabou. Infelizmente. Foi muito bom ter vocês aqui, muito obrigado. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.